Meus agradecimentos aos membros do canal que estão na tela. Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 25. A vitória está próxima. Todos continuaram a olhar uns para os outros seriamente enquanto esperavam o outro lado atacar. Naruto, Tanjiro, Gênia, por favor, cuidem da lua enquanto eu cuido das estrelas, ele disse seriamente. Tanjiro, tudo bem, mas tenha cuidado, disse ele seriamente enquanto começava a correr. Gênia, desde que, ela disse sem mais delongas e seguiu a ruiva. Tanjiro, Gênia, ande para noroeste. O quinto corpo está escondido em algum lugar perto do chão. Disse ele, seriamente. Gênia assentiu enquanto se movia na direção indicada para procurar o quinto demônio. Naruto, Nezuko, apoie Gênia, por favor, não se preocupe comigo, ficarei bem, disse ele, sorrindo calorosamente. Nezuko viu e assentiu enquanto seguia os outros dois. Naruto, muito bem, agora vou acabar com vocês dois, disse ele seriamente enquanto lançava um ataque em direção a Narako, que já estava esperando por ele. Quando Naruto chegou perto do demônio, ambos os punhos se chocaram, criando um rugido, e então se distanciaram um pouco e voltaram a ter um combate corpo a corpo muito equilibrado. Mas aos poucos Naruto foi tomando a dianteira, pois tinha mais experiência em batalhas desse estilo. Mas Naruto rapidamente saltou para trás quando Narako transformou seu braço em diamantes, que ele então jogou nele, mas ele foi capaz de desviar. Naruto, diamantes. Isso não adianta, não sei se consigo quebrá-los, mas vou tentar, embora fosse um pouco mais fácil se eu tivesse uma espada, mas tanto faz, como o sensei disse, tenho que me adaptar à situação, ele pensou seriamente enquanto corria novamente em direção a Narako. Narako, você é um idiota, pirralho. Por que você se deixou ser pego? Perguntou ele furiosamente enquanto continuava a atirar diamantes, mas o homem de cabelos negros rapidamente os desviou. Naruto, vai para o inferno. Eu nunca vou com um lixo como você. Ele gritou irritado enquanto continuava a desviar dos diamantes, mas teve que pular quando algumas videiras que pareciam vermelhas passaram por onde ele estava antes. Então ele olhou na direção de onde vieram e viu Kaguya. Kaguya, não se esqueça do meu pirralho idiota. Ela disse irritada enquanto continuava enviando as videiras em direção ao garoto de cabelo preto. Naruto olhou para eles furiosamente enquanto via todos os ataques se aproximando. Naruto, técnica do sangue demoníaco, chicotes venenosos. Ele exclamou furiosamente enquanto chicotes de luz esverdeada saíam de suas garras que cortavam todos os diamantes e videiras. Kaguya rapidamente cortou as videiras de seu corpo porque sabia que, se não o fizesse, o veneno se espalharia por seu corpo e seria fatal para ela. E Narako viu surpreso como seus diamantes foram lapidados pelo homem de cabelos negros. Narako, como é possível que aquele pirralho maldito tenha cortado meus diamantes? Pensou ele, incrédulo. Naruto desapareceu os chicotes e viu como ambos os demônios o olhavam com surpresa, embora Narako também o olhasse com fúria. Naruto, foi muito inteligente cortar essas videiras, porque senão meu veneno teria feito a você a mesma coisa que fez com aquele demônio patético que matei há um tempo atrás, ele disse sorrindo gentilmente, embora aquele sorriso escondesse hostilidade. Kaguya, pirralho de merda. Ela pensou com raiva. Narako, muito bem, chega de brincadeiras, dessa vez vou com tudo. Disse ele com raiva. Kaguya, Narako o distraía enquanto eu preparo uma técnica que o fará vir conosco por vontade própria, ela disse, sorrindo sombriamente. Narako, muito bem, mas não demore muito, disse ele irritado enquanto corria em direção ao homem de cabelos negros que já o esperava. Com os outros, Tanjiro e Gênia correram em direção ao local onde o ruivo conseguia sentir o cheiro do quinto corpo, mas os outros 4 ficaram na frente deles, bloqueando o caminho. Tanjiro desviou dos raios de Sekido e resistiu aos fortes ventos criados por Karako, mas viu como Nezuko estava perto. Tanjiro, Nezuko, ajude Gênia. Não deixe os demônios chegarem perto dele. Gritou ele, sério. Mas outro vento forte veio em sua direção, então ele teve que se segurar em um galho. Nezuko viu um pouco preocupada, mas fez o que ele pediu e correu em direção a Sekido, mas quando ela estava prestes a chegar, ela viu uma lança se aproximando dela, então ela recuou um pouco e a única coisa que a lança cortou foi o bambu que ela tinha na boca. Aizetsu, droga, eu caí, ele disse irritado, mas viu como Nezuko sorriu. Nezuko, está na hora de usar uma das técnicas que aprendi com Naruto, pensou, sorrindo, enquanto olhava para suas garras que estavam cobertas de sangue. Sekido, Aizetsu, cuidado. Não deixe ele fazer o que planeja. Gritou irritado, mas era tarde demais, pois viram que Nezuko já estava pronta para atacar. Nezuko, técnica do sangue demoníaco, garras de fogo.
Ela exclamou furiosamente enquanto solidificava o sangue em suas garras e as lançava como lâminas vermelhas que cortavam tudo em seu caminho. Aizetsu tentou detê-los com sua lança, mas foi inútil, pois quando as lâminas colidiram com a lança, fizeram a arma voar das mãos do demônio surpreso que recebeu todo o ataque que o desmembrou. E ele não ficou assim porque Nezuko jogou um pouco de sangue nele e depois o incendiou. Sekido, Aizetsu. Ele gritou incrédulo ao ver o estado de seu companheiro, mas ficou surpreso quando seu braço com o qual segurava sua lança foi cortado por Tanjiro, que passou rapidamente por ele. Sekido olhou furiosamente para o ruivo que continuou seu caminho e também cortou Orochi, que não pode fazer nada para desviar, mas quando ele estava prestes a fazer o mesmo com Karako, o demônio lançou uma rajada de vento nele que o jogou contra o chão. Karako, ok, agora só falta estourar os miolos dele, pensou, sorrindo divertido, mas ficou surpreso quando o ruivo desapareceu em um fogo multicolorido para depois ver que seu braço estava cortado verticalmente junto com seu leque. Tanjiro reapareceu um pouco longe enquanto olhava na direção onde Genya estava procurando pelo quinto demônio. Tanjiro, Genya, à sua direita, está indo para o sul. Pedem. Gritou ele, sério. Genya, estou procurando. Estou procurando esse tempo todo. Será que é algum tipo de técnica? Não consigo ver por causa de uma técnica nojenta. Merda. 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 Onde está? Quanto mais tempo eu ficar assim, mais energia eu consumo, pensou ele, irritado, enquanto continuava procurando. Tanjiro, oeste. À sua direita. É perto, mas abaixo. Genya. Gritou ele, sério. Genya, onde está? Onde? Ele pensou seriamente, mas naquele momento viu um pequeno demônio surpreso. Genya, maldito anão. Ela pensou furiosamente e então atirou nele com a espingarda. Genya, maldito anão. Ela pensou furiosamente e então atirou nele com a espingarda. Mas o demônio era muito pequeno, então ele não conseguiu atingi-lo. Então, ele começou a persegui-lo até conseguir golpear com sua espada bem no pescoço do demônio, que gritou de medo. Genya, sim. Eu consigo. Eu venci. Pensou, sorrindo, mas apagou o sorriso quando viu como sua espada havia quebrado. O meio-demônio ficou incrédulo, mas se recuperou rapidamente e sacou sua espingarda. Genya, eu não consegui. Eu não consegui cortá-lo. Merda. Vamos lá. Então, já que o pescoço dele é tão largo, não consigo cortá-lo com a espada. Ele pensou furiosamente enquanto atirava nele, mas não conseguiu acertá-lo e só pôde observar o pequeno demônio desaparecer na poeira. Mas naquele momento Sekido apareceu atrás do meio-demônio pronto para cravar seu cajado no pescoço do garoto, que não conseguiu se esquivar. Genya, merda. Eu fui muito lento. Não posso fugir, vou morrer, minha cabeça não pode se regenerar. Aniki, me desculpe, eu só queria ser um pilar para que você pudesse me reconhecer e queria me desculpar pelo que aconteceu naquele momento. Ele pensou tristemente quando uma lembrança veio à sua cabeça na qual ele podia ver um Genya mais jovem abraçando uma mulher aparentemente morta e na frente deles estava um Sanemi mais jovem com uma faca na mão e com vestígios de sangue. Uma lembrança em que ele chamou seu irmão de assassino de forma cruel porque acreditava que ele havia matado sua mãe, mas esse nunca foi o caso, porque o que Sanemi fez naquele dia foi protegê-lo. Com toda a dor em seu coração, ele teve que matar sua própria mãe que havia se tornado um demônio. A última boa lembrança que ele teve com seu irmão é aquela em que Sanemi sorriu calorosamente para ele. Genya, desculpe, Nin-chan, vou morrer sem nem poder me desculpar. Ver aquela lembrança de você sorrindo veio em boa hora. Eu não tenho talento, não consigo respirar, não consigo ser um pilar. Tenho que ser um pilar para ao menos ver os outros pilares. Eu trabalhei duro, mas não foi bom, pensou tristemente, enquanto também se lembrava das palavras que seu irmão lhe disse no dia em que se tornou um caçador de demônios. Sanemi, um pedaço de merda inútil. Como você não pode ser meu irmão, deixe a escória dos caçadores de demônios, ele disse cruelmente. Genya, mas por quê? Eu sou seu irmão. Ele pensou, derramando algumas pequenas lágrimas ao se lembrar daquelas palavras. Quando Sekido estava prestes a cravar seu cajado no pescoço de Genya, um calo atingiu e ambos colidiram contra várias árvores, derrubando algumas. Nesse exato momento, Naruto apareceu ao lado de Genya, que o olhou surpreso por tê-lo salvado. Naruto, não seja idiota. Nunca se renda a um demônio. Só os covardes desistem sem lutar. Gritou ele furiosamente. Genya, mas eu não tenho nenhum talento para destacar, talvez eu não seja feita para isso, ela disse tristemente. Naruto, não fale bobagem. Se você tem essa mentalidade, nunca será nada na vida, será apenas um ninguém que ninguém respeitará.
Se a sua fraqueza te dominar, aqueça seu coração, cerre os dentes e continue. Não deixe que algo assim te impeça. Você não vai ser um pilar. Shinazugava Gênia. Ele perguntou, sorrindo. Gênia viu que ele ficou surpreso com as palavras que ele acabara de dizer e, seguindo suas palavras, cerrou os dentes em fúria consigo mesmo por ter se colocado em uma situação tão patética. Tanjiro estava correndo perto deles e os olhava preocupado. Tanjiro, está todo mundo bem? Ele perguntou preocupado, mas naquele momento percebeu que alguém estava vindo atrás dele. Aizetsu, chuva de lágrimas. Ele exclamou furiosamente enquanto lançava vários ataques de longo alcance. Naruto agiu rápido e chutou o Gênia para o lado e, em seguida, agarrou Tanjiro pelas costas de suas roupas e o jogou para fora do alcance da técnica. Para se proteger, ele socou o chão, levantando um pedaço de terra que serviu de escudo. Tanjiro, Naruto. Você está bem? Ele perguntou, preocupado. Gênia, ei, você está bem? Ele perguntou, igualmente preocupado. Naruto, não se preocupe, disse ele, sério. Mas rapidamente lançou seu punho contra o de Narako, que havia saído do lugar de onde ele foi lançado. Narako, maldito pirralho. Não pense tanto de si mesmo. Ele gritava furiosamente enquanto desferia socos e chutes que Naruto bloqueava e devolvia. Naruto, eu ouvi você, seu covarde maldito. Pensou furiosamente enquanto ouvia alguns pequenos soluços e também sentia um aroma muito desagradável para ele. Naruto, em um movimento rápido, deu um soco no peito de Narako, que o fez dar vários passos para trás enquanto cuspia sangue, e esse momento não foi desperdiçado pelo homem de cabelos negros, pois ele rapidamente agarrou o cabo da Kusanagi que estava na cintura do demônio, mas no momento em que ele agarrou o cabo, ela começou a liberar eletricidade. Naruto, eu vi você, seu covarde desgraçado. Gritou furioso enquanto levantava a Kusanagi pronta para atacar, técnica do sangue demoníaco. Vento cortante. Exclamou furioso enquanto lançava um poderoso ataque que varreu tudo em seu caminho e foi direto em direção a um pequeno demônio que gritou de terror ao ver o ataque. Naruto, eu vi você, seu covarde. Ele gritou com raiva enquanto levantava a Kusanagi pronta para atacar, técnica do sangue demoníaco. Vento cortante. Ele exclamou furiosamente enquanto lançava um ataque poderoso que varreu tudo em seu caminho e foi direto, mas, pouco antes do ataque chegar, um dragão de madeira cobriu o pequeno demônio do ataque que seria capaz de matá-lo. Naruto largou a espada enquanto caía de joelhos e olhava para sua mão que tinha uma queimadura grave e estava fumegando. Tanjiro correu para o seu lado rapidamente enquanto perguntava se ele estava bem, e Nezuko também chegou ao seu lado enquanto verificava sua mão, vendo que ela já havia curado. Naquele momento, Narako se recuperou enquanto outro demônio mais jovem estava ao lado dele e olhava feio para todos. Narako, você é um idiota, pirralho, só eu sei tocar Kusanagi, disse ele, sorrindo ironicamente. Os selvagens que atormentam os submissos, disse ele com ódio enquanto olhava para os caçadores. Todos olharam confusos, mas naquele momento Kaguya também chegou ao local com um sorriso, pois já havia completado sua técnica. Rancor, rivalidade, nada além de ódio por aqueles que se banham em pura maldade, disse um novo demônio com ódio enquanto tinha o pequeno demônio que estava apavorado em algumas raízes. Rancor, rivalidade, nada além de ódio por aqueles que se banham em pura maldade, disse um novo demônio com ódio enquanto tinha o pequeno demônio que estava apavorado em algumas raízes. Tanjiro, um cesto. Agora temos um cesto. Você deve estar brincando. Não. Não é o cesto. Não sinto mais os outros 4, ele pensou, confuso. Gênia, o que aconteceu? Como chegamos a isso? Aquela coisa de um tempo atrás era o demônio da raiva que absorveu todos os outros. Depois disso o corpo do demônio da raiva mudou para aquela coisa. Então, o que é? Ele não se separou, mas ficou mais jovem, uma criança. É a combinação de todos os demônios, deixando de lado o velho que acreditamos ser o corpo principal, ele pensou, confuso. Mas naquele momento eu tô com um dos tambores que estavam nas costas dele para que depois as raízes envolvessem o pequeno demônio formando um casulo. Tanjiro, ei, espere. Ele disse sério quando viu o que o demônio estava fazendo, que lhe lançou um olhar frio, fazendo começar a soar igual a Gênia. O quê? Lixo, você não gosta do que eu estou fazendo? Ei, cérebro de merda. Disse ele com raiva. Naruto, o que você quer dizer com isso? Ele perguntou enquanto sua intenção de matar começava a transbordar. Você está atormentando os fracos, certo? Vocês só estavam tentando cortar o fraquinho pequeno o suficiente para caber na palma da mão. Isso é injustiça. Só um selvagem faria isso, disse ele, irritado.
Todos permaneceram em silêncio, mas sentiam um forte instinto assassino que os fazia suar, e viram que vinha do homem de cabelos negros que parecia furioso. Naruto, fraquinho. Está falando daquele merdinha que eu ia matar? Não mexa comigo, seu lixo. Eu consigo sentir o cheiro do sangue dos inocentes que você comeu. Mas já que era bom para vocês, aqueles demônios imundos, tudo bem. Não é, escória? Ele perguntou com raiva enquanto as veias em seu rosto saltavam e sua marca de caçador começava a se espalhar por seu rosto. Narako, ok, pirralho, fique bravo e aceite seu lado demoníaco, pensou, sorrindo. Naruto, demônios malditos. Vou matar todos vocês hoje à noite. Lixos como vocês são os que devem ser erradicados do mundo. Ele gritou de raiva enquanto cerrava os punhos com força. Todos o olharam surpresos porque aquelas palavras continham grande ódio. Kaguya, muito bem, Zoakuten, é hora de começar meu plano, então não interfira, ela disse sorrindo e o demônio apenas assentiu indiferentemente. Com Tokito. O homem de cabelos negros ainda estava preso no recipiente de água enquanto sentia seu ar começar a acabar. Tokito, ainda tenho ar nos pulmões para mais um ataque, pensou seriamente e então preparou seu ataque, respiração da névoa. Primeira postura, céu pendurado, névoa distante, exclamou seriamente enquanto esfaqueava o vaso. Mas não adiantou, pois ele não podia fazer nada contra ele, já que sua espada estava muito lascada e, por isso, a força de seus ataques diminuía. E naquele momento, vagas lembranças vieram à sua cabeça, mas ele não sabia quem era aquele com as lembranças. Mas no galpão você podia ver como Kanamori recebeu um ataque de Gyoko, que sorriu divertido ao entrar no pequeno lugar. Gyoko, por que você está defendendo tão desesperadamente esta pocilga decadente? Eu não suporto o chefe da aldeia neste lugar, disse ele, divertido. Mas ele podia ver a Ganezuka, que estava completamente concentrada em polir a espada de Tanjiro. A Ganezuka, este é um ferro muito bom, esta é uma lâmina ótima, nunca vi tanta habilidade, incrível, disse ele, concentrado. Gyoko, um jovem humano, sua carne parece ter menos de 40 anos, ele não pode ser o chefe, pensou, sorrindo, divertido, ei, humano, quem fez essa coisa? Se alguém consegue forjar uma lâmina assim, por que eu deixaria apenas esse personagem e não o nome dele? Mas, eu entendo, eu realmente entendo, disse ele, curioso. Mas a Ganezuka nem prestou atenção nele porque estava muito focado em polir, e isso deixou o Gyoko irritado. Gyoko, este bastardo. Que concentração incrível. Ele está tão imerso em seu trabalho que nem percebeu a presença do maravilhoso Gyoko. Ele me deixa com raiva. Nunca consegui me concentrar tanto. Não posso perder para ele como artista. Pensou furiosamente enquanto invocava um recipiente e lançava um ataque contra o ferreiro que não parava de polir, apesar dos ferimentos causados pelo ataque. A Ganezuka nem se moveu um pouco e continuou polindo a espada, mas naquele momento um demônio peixe apareceu perto dele, assustando Kanamori. Kanamori, a Ganezuka-san. Ele gritou apavorado ao ver o demônio peixe perto deles. Mas a Ganezuka não prestou atenção e continuou polindo a espada enquanto tinha vários cortes no corpo e sua máscara estava quebrada, revelando seu rosto. Mas a Ganezuka não prestou atenção e continuou polindo a espada enquanto tinha vários cortes no corpo e sua máscara estava quebrada, revelando seu rosto. Gyoko, esse maldito. Ele não vai parar. Ele pensou com raiva. A Ganezuka, a razão pela qual não gravei seu nome em uma lâmina tão maravilhosa é por causa desse personagem, seu único motivo para fazê-la. Essa lâmina foi forjada com apenas isso em mente, ele disse seriamente. Kanamori, a Ganezuka-san, ele disse, surpreso. Gyoko, ele me deixou com raiva, quer dizer, eu poderia tê-lo matado e seria o fim, mas eu realmente queria que esse desgraçado deixasse aquela folha. Eu quero acabar com a concentração dele. Ele pensou furiosamente. Retornando com Tokito. O homem de cabelos negros não tinha mais ar e sentia como se a vida estivesse começando a abandoná-lo. Mas naquele momento ele viu como uma faca tentou perfurar o vaso, mas como ele esperava que fosse inútil, ele viu que era Kotetsu quem queria salvá-lo. Kotetsu, você não pode morrer. Vamos, Tokito-san. Eu definitivamente vou te tirar daí. Eu vou te salvar. Droga. Merda. Que diabos é essa coisa? É tão elástica e nojenta. Disse ele, irritado, enquanto continuava tentando perfurar o vaso. Tokito, nem eu consigo penetrar nessa coisa, então não tem como você conseguir. Você tem problemas maiores com que se preocupar. Vá proteger o chefe. Talvez seja impossível para você, mas pegue a folha que você está segurando e corra. Ele pensou seriamente.
Mas naquele momento, um demônio peixe apareceu atrás de Kotetsu, atacando e ferindo gravemente. Tokito, merda! Que diabos você está fazendo? Fuja agora! Ele gritou, preocupado por dentro. O homem de cabelos negros observou impotente enquanto a criança era esfaqueada em um dos pontos vitais pelo demônio. Tokito, o plexo solar, eles o esfaquearam em seu ponto vital, ele está morto, ele pensou desamparadamente, mas viu como Kotetsu caminhava em sua direção, você não pode fazer isso. Por que você não entende? Apenas cubra seus ferimentos e fuja. Não se aproxime de mim. Não tente me salvar. Não há como você conseguir. Ele pensou, preocupado. Mas Kotetsu alcançou a nave e de alguma forma conseguiu deixar um pouco de ar entrar no pilar e naquele momento tudo ficou claro para ele. Tokito, claro que sei, pensou seriamente enquanto preparava seu ataque, sopro de névoa, segunda postura, camadas de névoa, exclamou furiosamente em sua mente enquanto lançava vários cortes ao seu redor, cortando o recipiente. Tokito, claro que sei, pensou seriamente enquanto preparava seu ataque, respiração de névoa, segunda postura, camadas de névoa, exclamou furiosamente em sua mente enquanto lançava vários cortes ao seu redor, cortando o recipiente. O homem de cabelos pretos caiu no chão tossindo repetidamente e cuspindo água e, quando finalmente conseguiu acalmar a tosse e parar de cuspir água, ele removeu as agulhas que tinha em seu corpo. Tokito rapidamente se aproximou do moribundo Kotetsu, tomou-o nos braços e matou o demônio que o havia esfaqueado. Kotetsu, Tokito-san, esqueça-me, vai e ajude a Ganezuka-san a proteger a espada, disse ele fracamente. Tokito observava impotente enquanto inúmeras memórias inundavam sua mente. O homem de cabelos negros lembrou-se de que seus pais morreram quando ele tinha apenas 10 anos e que ele ficou apenas com seu irmão gêmeo, Yuichiro, que era muito franco em suas palavras, por mais cruéis que fossem. Ele sentiu que se tornou como ele quando perdeu suas memórias. Ele lembrou que a esposa de Oyakata-sama os visitou numa primavera e disse que eles eram descendentes do espadachim que usou o primeiro sopro, mas no final seu irmão a assustou, e quando ele mencionou que era o espadachim, seu irmão o rejeitou com palavras muito cruéis. Ele também se lembrou de que seu irmão costumava lhe dizer que o Mui Muishiro é o ineficaz. Mas ele também se lembrou que um dia um demônio entrou em sua casa e feriu gravemente seu irmão e, em um acesso de raiva, ele matou aquele demônio, mas quando voltou para seu irmão já era tarde demais porque ele já estava morrendo e ele só conseguia ouvir suas últimas palavras que foram: o Mui Muishiro é o do infinito. Depois que Tokito se lembrou de tudo isso, ele gentilmente colocou Kotetsu no chão enquanto segurava sua espada firmemente e algumas palavras ecoaram em sua cabeça. Se você fizer algo para ajudar os outros, você pode obter força infinita, você é um escolhido. Depois que essas palavras ecoaram na cabeça do homem de cabelos negros, sua marca de caçador apareceu em seu rosto. Mas voltando ao galpão, você pôde ver como a Ganezuka estava muito machucado e não tinha olho, e Kanamori estava pregado na parede enquanto tentava se levantar novamente. Mas voltando ao galpão, você pôde ver como a Ganezuka estava muito machucado e não tinha olho, e Kanamori estava pregado na parede enquanto tentava se levantar novamente. Gyoko, mesmo que eu arranque seu olho, ele continua afiando silenciosamente. Ah, falando em matar, pensou irritado enquanto olhava para Kanamori. Mas naquele momento o demônio notou um corte que ia direto para seu pescoço, então ele rapidamente entrou no recipiente e apareceu longe do agressor. Gyoko, eu escapei do tanque de água. Como diabos ele saiu, eu não sei, eu nem prestei atenção nele porque pensei que morreria instantaneamente. Não, mas eu deveria pensar nisso de outra maneira. Eu estava super concentrado agora mesmo. Sim. Ele pensou, sorrindo. Mas Gyoko notou a marca que Tokito tinha no rosto, o que o surpreendeu. Gyoko, HMM? Ei, o que houve com essa marca de nascença? De acordo com as informações que recebi de Muzan-sama, o neto dele e o garoto com os brincos têm marcas parecidas, mas ainda assim, como ele pode ter um rosto tão relaxado? Ele deveria estar paralisado pelo meu ataque. E que tal um ataque ainda mais rápido do que antes? Ele pensou seriamente e então estalou a língua em aborrecimento. Tokito lançou um ataque em grande velocidade, mas Gyoko já o viu chegando e controlou seu ataque. Gyoko, correntes de tentáculos, ele exclamou furiosamente quando grandes tentáculos emergiram do recipiente em suas mãos. Gyoko, correntes de tentáculos, ele exclamou furiosamente quando grandes tentáculos emergiram do recipiente em suas mãos.
Tokito lançou um golpe em direção aos tentáculos, mas quando sua espada tocou o tentáculo, ele quebrou e ele só conseguiu ver como Kanamori o chamava enquanto ele tinha uma espada em suas mãos, de modo que mais tarde todo o galpão foi destruído. Gyoko, Iu. Então você gosta do poder da carne de polvo. Você não pode passar por isso, disse ele, sorrindo divertidamente. Mas Gyoko pôde ver que a Benezuka, que havia sido lançado voando, levantou-se novamente enquanto começava a afiar sua espada, sem se importar com nada ao seu redor. Gyoko, ele continua afiando a espada. Ele é burro. Ele não é são, isso é certo, ele pensou irritado, mas deixou de lado, pois não valia a pena seu tempo. Mas tudo bem também, o pilar primeiro, depois o ferreiro, ele disse sorrindo confiante ao ver Tokito e Kanamori presos em seus tentáculos. Gyoko, ele continua afiando a espada. Ele é burro. Ele não é são, isso é certo, ele pensou irritado, mas deixou isso de lado, pois não valia a pena seu tempo. Mas tudo bem também. O pilar primeiro, depois o ferreiro, ele disse sorrindo confiantemente enquanto olhava para Toki. Gyoko, eu baixei a guarda muito antes, vou esmagar e absorver você, dessa vez, disse ele, sorrindo. Mas naquele momento Tokito cortou todos os tentáculos, libertando a si mesmo e Kanamori. Gyoko viu surpreso com a forma como ele cortava seus tentáculos. Tokito, você fez esta espada para mim, obrigado, Kanamori-san, ele disse seriamente enquanto entrava em posição de batalha. Kanamori, não, eu apenas segui as instruções do seu ferreiro e fiz exatamente o que ele escreveu, disse ele, sorrindo. Tokito, certo, Tetsuido-san fez minhas espadas primeiro, mas ele morreu de um ataque cardíaco, ele disse seriamente enquanto se lembrava de seu antigo ferreiro e de como ele cuidava dele. Gyoko, não importa quantas espadas você use, o resultado não mudará, ele pensou irritado enquanto enviava seus tentáculos em direção ao homem de cabelo preto. Tokito, Tetsuido-san, sinto muito por ter feito você se preocupar, mas agora estou bem, ele pensou seriamente enquanto preparava seu ataque, sopro de névoa, quinta postura, mar de névoa, ele exclamou seriamente enquanto avançava em direção ao demônio e cortava todos os tentáculos, deixando um rastro de névoa atrás dele. Tokito, Tetsuido-san, sinto muito por ter feito você se preocupar, mas agora estou bem, ele pensou seriamente enquanto preparava seu ataque, sopro de névoa, quinta postura, mar de névoa, ele exclamou seriamente enquanto avançava em direção ao demônio e cortava toda a tenda. Tokito estava prestes a cortar a cabeça de Gyoko, mas o demônio desapareceu novamente, esquivando-se do corte. Gyoko, você cortou bem rápido, mas não vai conseguir alcançar a velocidade dos meus potes, disse ele, sorrindo divertido de uma árvore. Tokito, eu me pergunto sobre isso, ele disse seriamente enquanto se virava para olhar o demônio. Gyoko, o quê? Perguntei, confusa. Tokito, parece que seus sentidos foram danificados, mas isso é porque você viveu por centenas de anos, ele disse seriamente. E naquele momento, um corte apareceu no pescoço de Gyoko, para sua descrença. Tokito, da próxima vez que sair, não vou continuar jogando seus jogos idiotas de maconha, ele disse sério e um pouco irritado. Gyoko, não me subestime, pirralho, ele disse furiosamente. Tokito, ei, não é que eu esteja te subestimando, só estou falando a verdade. Você vai morrer quando eu cortar sua cabeça. Além disso, me sinto ótimo agora por algum motivo. Por quê? Ele perguntou, pensativo. Gyoko, o que você diz é um insulto. Maldito pirralho, além disso, você só viveu por 10 anos ou algo assim. Disse ele, furioso. Tokito, ainda assim, não há nada em você que seja louvável, sua aparência e suas palavras são simplesmente desagradáveis, ele disse seriamente. Gyoko, eu sou o ápice da beleza, você simplesmente não consegue entender a elegância porque é um caipira sem educação, você é como uma mosca ou uma barata que não sabe ler quando eu lhe mostro um livro, disse ele irritado. Tokito, parece que você mora em um pênico, ele disse sério. Gyoko, cale a boca, inseto, um anão baixo como você não consegue nem alcançar meu pescoço, disse ele com raiva. Tokito, bom, eu fiz isso agora há pouco, e você é o mais baixo. Espera aí. Você estava quieto. Então, desculpe pela outra coisa, ele disse sério. Gyoko, que provocação barata, você deve estar desesperado para vencer, é tão grotesco. Você achou que Gyoko-sama perderia a compostura por causa disso? Perguntei, divertido. Tokito, ele disse pensativamente, olhando para o demônio. Gyoko, o que houve? Perguntei, confusa. Tokito, eu estava pensando nisso, essa sua panela está deformada ou algo assim.
Os lados esquerdo e direito estão desiguais, e parece um pouco uma merda, disse ele, olhando analiticamente para a panela. Gyoko, é porque você tem vermes nos olhos, idiota. Meus recipientes, como podem ser deformados? Técnica de sangue demônico. 10.000 peixes de barro voadores. Exclamou ele furiosamente enquanto lançava uma grande quantidade de peixes em direção ao homem de cabelos negros. Gyoko, é porque você tem vermes nos olhos, idiota. Meus recipientes, como podem ser deformados? Técnica de sangue demônico. 10.000 peixes de barro voadores. Ele exclamou furiosamente enquanto lançava uma grande quantidade de peixes em direção ao Gyoko. Vou mandar 10.000 assassinos se banquetearem com seu corpo, deixando apenas os ossos. Aí você será uma das minhas obras de arte. Disse ele, furioso. Mas Tokito não prestou atenção enquanto preparava seu ataque. Tokito, sopro de névoa. Sexta postura. Névoa do luar, ele exclamou seriamente enquanto pulava e enviava muitos cortes de longo alcance que cortavam todos os peixes. Gyoko, GH. Eu cortei tudo. Sua velocidade e alcance de ataque. O que aconteceu com o veneno? Isso não foi planejado, mas não é problema. Os peixes de argila espalham veneno antes que a Nichiren os transforme em pó. E isso é veneno percutâneo. Gyoko, GH. Eu cortei tudo. Sua velocidade e alcance de ataque. O que aconteceu com o veneno? Isso não foi planejado, mas não é problema. Peixes de argila espalham veneno antes que a Nichiren os transforme em pó. E isso é veneno percutâneo, o que significa que é absorvido pela pele. Uma vez que o toque estará acabado, ele pensou, certamente vendo sua quase vitória. Tokito, sopro de névoa. Terceira postura. Explosão de desembaçamento, ele exclamou seriamente enquanto fazia um corte circular que limpou todos os peixes e o veneno. Tokito, sopro de névoa. Terceira postura. Explosão de descongestionamento, ele exclamou seriamente enquanto dava um corte circular que limpou todos os peixes e o veneno. Gyoko, o quê? Eu disperso tudo de uma só vez, pensou surpreso enquanto observava o homem de cabelos negros correndo em sua direção, pronto para cortá-lo. Tokito alcançou Gyoko e cortou sua cabeça, mas logo percebeu que era apenas pele perdida. Tokito, droga, isso dói, pare de se esquivar e correr para as árvores, por favor, ele disse irritado enquanto se virava para uma árvore onde a silhueta do demônio podia ser vista. Gyoko, vou te mostrar minha verdadeira forma agora. Sim, você é a terceira pessoa a me ver assim, ele disse sério. Tokito, isso é muito, ele disse sem interesse. Gyoko, cale a boca quando eu falo sério, eu nunca deixo ninguém vivo, ele disse sério. Tokito, nossa. Disse ele sem expressão. Gyoko, cale sua boca estúpida e inútil, seu pirralho retardado. Essas escamas transparentes são mais duras que diamantes, eu mesmo as amassei dentro do recipiente, agora curve-se diante da minha beleza perfeita, disse ele, sorrindo com superioridade enquanto sua aparência mudava para uma mais musculosa e grotesca. Gyoko, cale a boca, seu pirralho idiota e inútil. Essas escamas transparentes são mais duras que diamantes. Eu mesmo as amassei dentro do recipiente. Agora, curve-se diante da minha beleza perfeita, disse ele, sorrindo enquanto, mas Tokito não disse nada e apenas olhou para ele sem nenhum interesse, o que o incomodou. Gyoko, por que você não fala nada, seu marionete retardado? Você realmente sabe irritar as pessoas, criança. Disse ela com raiva enquanto olhava para o garoto. Tokito, bem, você me disse para ficar quieto há um tempo, e honestamente, isso não me surpreende muito, ele disse sem expressão. Mas Gyoko já estava à sua frente, pronto para lhe dar um soco no rosto, do qual o homem de cabelos negros se esquivou por pouco, saltando em direção a uma árvore. Tokito viu como o chão atingido pelo punho do demônio se transformou em muitos peixes. Gyoko, o que você estava dizendo sobre esbarrar em árvores? Como isso deve ser irritante para você, disse ele, divertido. Tokito, não, você só está fedendo. Meu nariz ia derreter. Ele disse indiferente, mas se virou e viu dois ferreiros deitados bem longe do local. Gyoko, então você gosta do meu poder divino? Tudo que toco com meus punhos se transforma nesses peixinhos fofos. Claro, minha velocidade também. Este corpo não é apenas macio, mas também elástico, e, além disso, essas escamas são mais rápidas que as ondas. Eu sou uma existência que não conhece limites. Você está tremendo. Está com medo? Esse nem foi o meu ataque, na verdade. Ele disse, sorrindo confiante. Tokito, você pode ser tão chamativo quanto quiser, mas não adianta se não puder me tocar, disse ele, sorrindo desafiadoramente. Gyoko lançou um ataque em alta velocidade enquanto o homem de cabelo preto via chegando. Gyoko, olha.
minha linda e sincera seriedade. Técnica do sangue demoníaco. Escamas mortais da guerra. Exclamou ele, entretido, enquanto se movia em grande velocidade por todo lugar e destruía tudo em seu caminho. Gyoko, então você se opõe à verdadeira natureza da minha superioridade. Essas escamas me dão uma existência livre. Você não pode prever meus movimentos, mas eu amo quem se opõe à minha verdadeira natureza. Então, como devo cozinhar para você? Talvez, Gyoko. Então você se opõe à verdadeira natureza da minha superioridade. Essas escamas me dão uma existência livre. Você não pode prever meus movimentos, mas eu amo qualquer um que se oponha à minha verdadeira natureza. Então, como devo cozinhá-lo? Talvez eu devesse decapitar sua cabeça e colocá-la em um belo peixe. Disse ele, sorrindo confiante, já perto do homem de cabelos negros, pronto para atacá-lo. Tokito, respiração de névoa. Sétima postura. Névoa, ele exclamou seriamente por dentro. Quando Gyoko atingiu Tokito, ele desapareceu na neblina para a surpresa do demônio que se virou para trás, vendo o garoto ali. O demônio rapidamente foi até o garoto de cabelos negros e o atingiu, mas a mesma coisa aconteceu da vez anterior e se repetiu várias vezes para a confusão do demônio que olhou ao redor. Gyoko, é como se todo o lugar estivesse coberto de neblina. Ele pensou seriamente enquanto olhava ao redor procurando pelo pilar. Tokito, ei, você, sim, você, de onde tirou a ideia de que você era o único que não estava falando sério? Ele perguntou sério. E naquele momento, Tokito passou por Gyoko enquanto cortava sua cabeça sem que ele conseguisse desviar. Gyoko, o quê? O quê? O mundo está de cabeça para baixo. O que está acontecendo? Não consigo sentir nada, o pirralho se mostrou. Tenho que terminar rápido e ir ajudar a capturar o neto de Muzan-sama, ela pensou freneticamente. Tokito, sim, acabou, até nunca mais, você provavelmente não renascerá neste mundo novamente, ele disse sem expressão. A cabeça de Gyoko balançou várias vezes até que o demônio percebeu Santa Cruz. Gyoko, o quê? Oh. O PC. Ele cortou minha cabeça. Ele cortou minha cabeça. Ele cortou minha cabeça. Impossível. Inacreditável. Não pode ser. Esta é uma situação anormal. Eu perdi. Para uma criança. El. Ele pensou furiosamente, ainda incapaz de acreditar. Tokito apenas olhou sem interesse para o demônio que estava morrendo. Gyoko, merda. Isso é absolutamente inacreditável. Você é apenas humano. Como ousa fazer isso com o grande Gyoko-sama? Sua criatura é inferior e repulsiva. Eu valho mais do que centenas da sua espécie. Sou um escolhido. Sou o ser superior. Fraco. Tudo que você faz é começar a envelhecer desde o momento em que nasce. Com estas mãos, não com as mãos de um deus. Eu transformei aquelas vidas que eram verdadeiramente inúteis, nos maiores pedaços de todos os tempos. Seu pequeno verme inferior. Disse ele furiosamente. Mas ele ficou em silêncio quando Tokito cortou sua cabeça em pedaços, já farto de ouvir tudo o que ele dizia. Tokito, sim. Você pode simplesmente queimar no inferno de uma vez por todas? Perguntou ele, inexpressivo. Tokito se virou, vendo que os ferreiros estavam bem, e também viu um Kotetsu vivo, o que o fez sorrir, mas ele caiu no chão com espuma na boca, o que assustou Kanamori, que correu para ajudá-lo rapidamente. Tokito deu um sorriso quando a imagem de seu irmão apareceu na sua frente, dizendo-lhe bom trabalho. Retornando com Naruto. O homem de cabelos negros continuou a olhar furiosamente para os demônios, mas ele estava cauteloso sobre os supostos planos de Kaguya e os outros que estavam com ele eram do mesmo jeito. Kaguya, muito bem, para começar, você está no caminho, ela disse sorrindo quando algumas raízes saíram do chão e levaram Nezuko para longe de Naruto, que tentou ajudá-la, mas teve que se desviar de outras raízes que iam em sua direção. Nezuko foi levada um pouco para longe de Naruto enquanto atrás dela aparecia um pentagrama que a segurava. Nezuko, não consigo me mover, pensou seriamente enquanto tentava se libertar, mas era inútil. Tanjiro, Nezuko. Ele gritou preocupado enquanto corria em direção a ela. Kaguya, você é muito irritante, ela disse irritada enquanto lançava suas vinhas que pegaram Tanjiro, que colocou sua espada na frente dele, mas ainda estava preso em uma árvore próxima. Gênia, droga, eu não preciso me mover, esse cara vai fazer alguma coisa assim que eu me mover. Ele pensou seriamente enquanto olhava para Zoakuten que o encarava. Naruto, soltem-nos, droga. Ele gritou furiosamente enquanto cortava todas as raízes com seus chicotes. Kaguya, receio que isso não seja possível. E agora, para que fiquemos mais confortáveis, técnica do sangue demoníaco. O castelo além do espelho, ela exclamou, sorrindo, enquanto um grande brilho cegava a todos por alguns momentos.
Quando o brilho acabou, todos viram que agora estavam em um castelo, para sua surpresa. Narako, eu entendo que você está planejando, Kaguya. Esse pirralho definitivamente virá conosco, ele pensou, rindo por dentro. Zoakuten, espero que o que essa mulher está planejando funcione, ele pensou seriamente enquanto continuava olhando para Genya. Naruto olhou feio para todos os demônios enquanto sentia um mau pressentimento. Kaguya, olha, Naruto, esta é a alma negra que se esconde em seu coração, ela disse, sorrindo, enquanto mostrava a ele o espelho no qual havia um Naruto em sua forma de demônio descontrolada que rosnava de raiva. Todos olharam para ele surpresos, mas o mais surpreso foi Naruto, porque, por algum motivo, ele se sentiu animado ao ver aquela transformação, mas negou essas emoções. Naruto, do que diabos você está falando? Eu não quero essa transformação nojenta. Disse ele com raiva. Kaguya, mesmo que você negue, esta é a verdadeira forma que você realmente deseja. Este é todo o ódio que vive em seu coração. Não importa o que você diga, o ódio nunca deixará seu coração. E eu posso lhe conceder o desejo de remover essas emoções irritantes para que você possa realizar seu sonho. Ela disse, sorrindo maliciosamente, e fez um sinal com a mão e então disse um feitiço. Quando Kaguya começou a recitar o feitiço, o Naruto do espelho e o Naruto real palpitaram, enquanto o homem de cabelos negros começou a rosnar e seus cabelos se arrepiaram. Seus amigos o olharam preocupados. Nezuko, Naruto. Naruto. Ela chamou, mas o homem de cabelos negros a ignorou. Tanjiro, Naruto, não perca o controle. Ele gritou preocupado enquanto tentava cortar as videiras, mas era difícil se mover. Gênia, droga. O que eu faço? Se eu me mexer, esse desgraçado vai me atacar. Pensou ele com raiva enquanto cerrava os punhos. Kaguya, a noite é o domínio que eu governo, a escuridão é o poder que possuo, eu libertarei sua verdadeira forma como pode ser vista dentro do espelho, ele disse, sorrindo maliciosamente. Ao redor de Naruto, você podia ver várias Kageyas que sorriam maliciosamente. Gênia, em um movimento rápido, se aproximou de Tanjiro enquanto tentava cortar as videiras, mas com muita força. Zoakuten ia atacá-lo, mas Narako o impediu enquanto dizia para ele apenas observar seu aborrecimento. Tanjiro, Naruto está perdendo o controle, precisamos detê-lo. Disse ele, preocupado. Gênia, não podemos fazer nada, eles não vão deixar a gente chegar perto, e dessa vez é diferente do que eu li nos relatórios porque dessa vez, quando ele perde o controle, ele nunca mais vai ser o mesmo, disse ele sério enquanto olhava para o homem de cabelo preto. Nezuko, não faça isso. Você precisa se transformar. Gritou, preocupada, enquanto se movia freneticamente, tentando se libertar. Mas Naruto ignorou todos os gritos enquanto continuava a se transformar e agora sua marca de caçador cobria um pouco mais de seu rosto. Tanjiro, olha, o Naruto no espelho também está mudando. Será que? Disse ele sério e então abriu os olhos surpreso. Kaguya, esta é sua verdadeira forma, torne-se o verdadeiro demônio que meu senhor deseja que você seja. Cele seus sentimentos humanos para sempre dentro do espelho, ela disse, rindo maldosamente. Nezuko, Tanjiro e Gênia ouviram surpresos o que Kaguya disse. Tanjiro, o que você quer dizer? Ele perguntou animadamente. Gênia, que quando ele se tornar um verdadeiro demônio, todos os seus sentimentos irão embora, ele disse seriamente. Tanjiro, mas Naruto já foi capaz de resistir àquela transformação. Disse ele, incrédulo. Gênia, sim, mas aquela mulher nos trouxe para este castelo e aparentemente as emoções negativas de Naruto são mais fortes aqui, ele disse seriamente enquanto cerrava os punhos com força, incapaz de fazer qualquer coisa. Tanjiro, Naruto, controle-se, por favor, não deixe a Kaguya vencer. Você vai se esquecer da gente? Perguntou ele, sério, mas preocupado. Naruto nem prestou atenção nele, em vez disso, rosnou de raiva enquanto continuava a se transformar. Kaguya, azias como deve ser, la liberdade solo pode alcançar-se a ele, liberar é o poder de la oscuridade, dijo sorrindo. Narako, um pouco mais e o mocoso será nosso, pensou, sorrindo vitoriosamente, enquanto Zoakuten estava apenas em silêncio, vendo tudo com indiferença. Tanjiro, droga. Nezuko, só você pode detê-lo. Naruto ainda está hesitando em seu coração, mas não podemos fazer nada. O único que pode detê-lo é você. Ele gritou sério. Mas naquele momento, o Naruto no espelho perdeu todas as suas características demoníacas e agora parecia um humano. Naruto, grrrrrrrrrr. Ele rugiu de raiva, pois suas garras estavam muito mais longas e sua marca de caçador cobria grande parte de seu rosto, assim como quando ele se tornou um demônio. Nezuko, Naruto, não faça isso, por favor. Parar.
Grito preocupada. Naquele momento, o Naruto no espelho palpitou enquanto ele abria os olhos e olhava para o Naruto que sempre sorria gentilmente. Mas também naquele momento Nezuko liberou suas chamas rosas, que queimaram o pentagrama para surpresa de Kaguya. Após se libertar, a garota rapidamente se aproximou de Naruto, que rosnava de raiva. Nezuko, Naruto, pare com isso, por favor. Não transforme. Ela disse enquanto o abraçava, mas viu como a pupila de Naruto estava agora completamente rasgada. Kaguya, tudo que você tentar será inútil. O que restou do seu coração humano foi selado neste espelho. Ele nunca mais será um matador de demônios, ela disse sorrindo maliciosamente, enquanto Naruto no espelho abria os olhos completamente, completando os planos de Kaguya. Kaguya, o que quer que você tente será inútil. O que restou de seu coração humano foi selado neste espelho. Ele nunca mais será um matador de demônios, ela disse sorrindo maliciosamente, enquanto Naruto no espelho abria os olhos completamente. Gênia. Garota, saia de perto dele. Isso vai te matar. Grito preocupada. Tanjiro. Naruto. Nezuko. Grito preocupada. Nezuko, gosto de você como uma caçadora de demônios. Disse ele tristemente enquanto o abraçava e se lembrava de uma conversa que teve com o homem de cabelos negros em um dos dias em que o ajudou a treinar. Flashback. Podemos ver Naruto e Nezuko sentados em frente ao fogo enquanto o homem de cabelo preto vê alguns peixes. Nezuko, sabe, Naruto, eu gosto de você do jeito que você é, ela disse sorrindo enquanto continuava olhando para a fogueira. Naruto, o que é isso agora? Ele perguntou corando. Nezuko, quer dizer, eu sei que te incomoda ser um demônio agora e também sei que, embora você diga que está bem, na verdade não está, porque acha que tem que nos proteger a todo custo, disse ela seriamente enquanto olhava para o fogo. Naruto não disse nada sobre a estrada, um pouco surpreso. Nezuko, eu sei que você não se importaria de se transformar em um monstro só para nos proteger, mas você sabe tão pouco. Haveria algo errado em continuar como você está. Ele disse sorrindo calorosamente. Fim do flashback. Kaguya, já, ria com maldade ao ver que nada do que fazia Nezuko funcionava. Mas com Naruto era diferente porque na frente dele ele podia ver como Nezuko se afastava dele e então muitas pétalas de flores voavam na sua frente como no dia em que a conheceu e ele podia ver que na sua frente estava Nezuko que sorria para ele com amor. Nezuko, eu gosto de você como um caçador de demônios, Naruto, ela disse, sorrindo docemente. Naquele momento, as pupilas de Naruto desapareceram, mostrando que ele estava recuperando o controle. Kaguya, o que houve, Naruto? Por que você está hesitando? Perguntou ela, irritada, enquanto começava a recitar o feitiço novamente. Naruto, grrrrrrrrrr. Ele rugiu de raiva enquanto cravava suas garras nos braços de Nezuko, que suportava a dor. Tanjiro, não. Nezuko. Ele gritou aterrorizado ao se lembrar do que aconteceu com Goshinki quando Naruto o cortou com suas garras e pensou que a mesma coisa aconteceria com Nezuko. Mas todos ficaram surpresos ao ver que nada aconteceu com Nezuko, mesmo que Naruto tenha cravado suas garras nela. Nezuko, como posso impedir a transformação dele? Pensou com dor enquanto olhava para o rosto de Naruto que só rosnava de pura raiva e, naquele momento, ela só visualizava uma ideia que poderia funcionar. Nezuko aproximou-se lentamente do seu rosto e então lhe deu um beijo, o que pareceu acalmar o homem de cabelos negros. Tanjiro, Nezuko, ele disse sorrindo, vendo que sua irmã estava conseguindo, e Gêmea apenas desviou o olhar, não querendo ver aquela cena. Kaguya, vamos, liberte a fera sanguinária dentro de você, ofereça-me o corpo daquela garota como sacrifício, disse ela, irritada ao ver que seu plano estava falhando. Nezuko, Naruto, você vai querer ficar sempre comigo? Ela perguntou em voz baixa enquanto se separava do beijo. E naquele momento, Naruto apenas olhou os braços de Nezuko enquanto ele recuperava a consciência sem perder suas feições demoníacas. E também naquele momento o espelho de Kaguya quebrou para sua descrença. Naruto, Nezuko, é claro que sempre estarei com você, disse ele, sorrindo carinhosamente enquanto a abraçava. Narako, bem, é aqui que seu plano fantástico termina. Kaguya, ele disse, sorrindo divertido. Kaguya, cale a boca, Narako, eu já estava com isso, se não fosse por aquele pirralho maldito intervindo, ele teria vindo conosco, ela disse com raiva. Zoakuten, você acabou de desperdiçar nosso tempo, se você vai fazer algo, deveria fazer direito, disse ele com raiva. Mas os três viram como Naruto se movia em uma velocidade enorme enquanto levava Nezuko com ele para aparecer ao lado de Tanjiro e então tocar as videiras, e um fogo negro saiu da palma de sua mão que queimou toda a videira, libertando Tanjiro para a surpresa de todos.
Tanjiro: Naruto, é bom ver que você voltou a ser você mesmo, ele disse, aliviado. Naruto: me desculpe se te preocupei, mas agora é hora de acabar com essa luta, ele disse sério enquanto se afastava de Nezuko. Nezuko: o que você vai fazer, Naruto? Ela perguntou, séria. Naruto: você verá, ele disse, sorrindo, enquanto desaparecia em um borrão de velocidade. Gênia, que velocidade! Disse ele, surpreso. Mas eles procuraram o homem de cabelos negros com os olhos até que o viram aparecer atrás de Kaguya. Naruto: você sabe que seu plano era uma merda, mas eu devo te agradecer, você me ajudou a controlar mais minhas técnicas e também esse poder, ele disse sorrindo e então arranhou as costas de Kaguya com suas garras. Kaguya: ah! Ela gritou de dor ao sentir suas costas queimando. Naruto e Sokuten se afastaram quando viram o homem de cabelos negros aparecer de repente. Naruto olhou para ele sem interesse e, num movimento rápido, pegou a espada que Kaguya tinha em mãos e então se distanciou dela. Kaguya: maldito pirralho! Ela disse, rangendo os dentes de dor, porque mesmo que o veneno de Naruto estivesse se regenerando, ele continuava a queimá-la e derreter sua carne. Naruto: você queria que eu matasse meus amigos e também queria que eu te desse minha garota em sacrifício, certo? Bem, agora eu vou te matar. Disse ele seriamente enquanto levantava a espada. Técnica do sangue demoníaco. Corte de vento. Exclamou ele furiosamente enquanto desferia seu ataque em direção a Kaguya novamente. Kaguya enviou suas videiras, mas foi inútil porque todas foram cortadas rapidamente para que ela pudesse receber o ataque completo mais tarde. Kaguya: ah! Ela gritou de dor extrema ao receber o ataque. Naquele momento, o castelo inteiro começou a desabar, então Naruto apareceu em grande velocidade ao lado de seus amigos e o selo da lua brilhou, de modo que uma barreira apareceu ao redor deles, protegendo-os de todos os destroços que caíam. Depois que o castelo inteiro desabou, todos viram que estavam na vila novamente, mas não havia nenhum entulho por perto. Naruto removeu a barreira naquele momento, pois não havia perigo. Naruto: muito bem, só falta uma coisa, disse ele, sorrindo enquanto olhava para Kaguya, que estava de joelhos longe deles. Naruto e Sokuten estavam perto dela, pois estavam prontos para a batalha. Mas naquele momento, duas novas figuras chegaram ao local, que eram Natsuki e Mitsuri. Natsuki: Ototo, você está bem? Perguntei, preocupada. Mitsuri: Naruto-chan. Diga que eles não te machucaram. Ela disse, chorando comicamente. Naruto e os outros três os observavam como uma gota de suor pela forma como eles se comportavam. Naruto: não se preocupe, estamos bem, ele disse, sorrindo. Tanjiro: Kanroji-san, Natsuki-san. Gênia, mais dois pilares, disse ele, aliviado ao ver mais ajuda. Nezuko: olá, Natsuki-chan, Mitsuri-san, cumprimento-as com um sorriso. Natsuki: olá a todos, mas voltando ao que é importante, Ototo, pegue isso, esta é a espada que Tenshinhan forjou para você, ele disse sério enquanto lhe entregava a espada. Naruto: excelente, agora posso lutar a 100%. Disse ele sorrindo enquanto jogava fora a espada que pegou de Kaguya e pegava a que era sua. Narako: droga, agora ele tem uma espada com a qual usará o sopro solar, estamos em sérios apuros, pensou seriamente. Mitsuri: muito bem, vamos acabar com eles, ela disse seriamente. Naruto: sim. Mas primeiro preciso cuidar de alguém, disse ele sorrindo enquanto desembainhava sua espada, que instantaneamente ficou vermelha e desapareceu em grande velocidade. Naruto e Sokuten ficaram em guarda, esperando qualquer ataque, mas foram surpreendidos quando receberam um chute que os fez voar para longe de Kaguya, que olhava com medo para o homem de cabelos negros à sua frente. Naruto: eu vi que você protege esse espelho com muito cuidado, eu me pergunto por que isso acontece, ele disse sorrindo enquanto segurava o espelho de Kaguya em suas mãos. Kaguya: deixa pra lá, seu pirralho. Ela disse, furiosa. Naruto: certo, mas acho que será assim, disse ele com um grande sorriso enquanto falava, técnica do sangue demoníaco. Amaterasu, disse ele sorrindo enquanto chamas negras saíam de suas mãos e consumiam o espelho até que não restasse mais nada. Kaguya: não. Mirado. O que você fez? Ela gritou furiosamente. Naruto: tire sua arma agora, eu vou tirar algo mais valioso de você, disse sorrindo enquanto segurava sua espada com força, sopro solar. Primeira postura, valsa, disse sorrindo enquanto cortava a cabeça do demônio que não podia fazer nada para se defender. Kaguya: eu perdi para esse pirralho? Ela perguntou incrédula enquanto começava a desaparecer. Narako: maldição. Kaguya. Ele gritou incrédulo enquanto a observava sendo morta.
No momento em que Kaguya desapareceu, tudo voltou à sua cor natural, enquanto o tempo avançava normalmente e restava pouco tempo até o amanhecer. Narako, merda. 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 Isso está piorando. Tudo por causa daquele pirralho maldito. Ele pensou furiosamente enquanto desembainhava a Kusanagi. Zoakuten, droga, mataram aquela garota idiota, estamos ferrados, o sol vai nascer logo, disse ele com raiva. Naruto, é hora de tudo isso acabar de uma vez por todas, disse ele seriamente enquanto olhava para os dois últimos demônios. E os outros ficaram ao lado dele enquanto olhavam para os demônios que estavam em desvantagem. Naruto, eu cuidei do Narako, você cuida do outro, ele disse sério. Tanjiro, tudo bem, só tome cuidado, ele disse sério. Natsuki, nós vamos derrotá-lo, tenha certeza disso, ela disse, sorrindo. Mitsuri, confie em nós, Naruto-chan, ela disse, sorrindo. Gênia, eu serei um pilar, então você pode ter certeza de que o mataremos, disse ele seriamente. Nezuko, a vitória deste dia será nossa, disse ela. Naruto, muito bem, era isso que eu queria ouvir, disse ele, sorrindo enquanto segurava firmemente sua espada. A batalha final estava prestes a começar, na qual os caçadores estavam em vantagem, mas eles não deveriam declarar vitória ainda, porque os demônios poderiam ter uma carta na manga. Fim da parte 25.